Pastor Diogo, podemos aplaudir ao Senhor, amém? Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu ambiente de adoração? Deus tem algumas coisas reservadas para nós e é importante nós estarmos com as nossas antenas ligadas para nós podermos ser praticantes daquilo que Deus ele tem liberado em nossas vidas. Sabe, eu tenho observado algumas coisas que Deus tem direcionado e se você colocar em prática tudo aquilo que tem sido liberado aqui, você vai caminhar para uma dimensão de poder completamente diferente. Eu tenho observado que Deus ele tem sido muito generoso, não é só sobre liberar uma palavra, não é só sobre apenas trazer um texto e pregar, e se acontecer bem, se não acontecer, amém, não, mas sobre Deus estar posicionando no coração. E a palavra é como se fosse aquele cubo mágico que ele tem que estar com todas as cores corretas, cada um em seu lado. E hoje quando eu acordei, falei, Deus vai liberando a mensagem no meu coração. Pela manhã nada, pela tarde nada. E foi chegando o horário e eu tinha muitas mensagens, mas nenhuma que queimava o coração. Aí eu dei aquela sentada assim na cadeira, fiquei sem pensar em nada. E é difícil, eu te digo algo nessa noite. Se você conseguir ficar 15 segundos sem pensar em nada, 15 segundos sem pensar em nada, 15 segundos sem pensar em nada, você consegue acessar uma esfera de poder absurda. E Deus ele começou a liberar alguns textos aqui, mas o que queimou no meu coração foi sobre a história de Judas. E o título da mensagem dessa noite é: Não precisa ser você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. O capítulo é de número 27. Quando você achar o capítulo de número 27, você vai até o verso de número 3. E leremos até o verso de número 5. Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Você está animado com essa esfera? Vamos lá. Você não pode ser a repetição de uma vida a qual seus pais tiveram. A menos que eles tocarem uma dimensão, a menos que eles tocarem uma esfera de muito poder. Senão tem que ser um nível diferente, tem que ser um nível a mais. Elias, ele foi o discipulador de Eliseu e Eliseu, ele tocou em uma esfera dobrada daquilo que Elias carregava. E quando nós entendemos isso, nós sabemos a nossa responsabilidade. E nós precisamos estar, com o nosso coração conectado ao coração de Deus. Para nós recebermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Mateus 27, verso 3, quem achou dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim: Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Olha para a pessoa do lado, toca no ombro dela gentilmente, até incomodá-la, e diz: Não precisa ser você. Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Nessa noite, nessa esfera, nós queremos se entregar a Ti de maneira poderosa e darmos a devida resposta que o Senhor merece. Nós queremos estar conectados contigo de maneira poderosa, ao ponto de nós sermos sacudidos, ao ponto de nós não chegarmos atrasados
no meio daquilo tudo que o Senhor está por fazer, no meio daquilo tudo que o Senhor está fazendo, mas nós queremos estar completamente alinhados. Nós queremos estar sendo um dos 3 da tua intimidade. Nós não queremos ser o último da lista. Nós queremos, Senhor, estar no mínimo aos teus pés. Quando ninguém entender, Pai, que nós apenas possamos olhar nos teus olhos e o Senhor nos comunicar a mensagem tão necessária, e nós sermos conduzidos ao devido lugar a qual o Senhor quer que nós estejamos. Que seja uma verdade a minha esfera, a minha energia, a minha unção, a minha fé, a minha vibração. Que seja um reflexo da sua aqui na terra, Pai. Nos envolve no teu manto, nos envolve no teu poder. Fica conosco. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. Igreja, esse texto ele é muito poderoso. E quando nós falamos de não precisa ser você, por que não precisa ser você? Quando nós olhamos a história de Judas, alguém que andou com Jesus, alguém que sentiu o perfume de Jesus, alguém que almoçou com Jesus, alguém que passou algumas restrições às vezes com Jesus, alguém que viu Jesus emanando o poder dele. O olhar de Jesus era um olhar cheio de compaixão. O olhar de Jesus era um olhar cheio de poder. O olhar de Jesus era um olhar cheio de amor. E aquilo ali pegava as pessoas de um jeito que as pessoas elas não resistiam. E Judas era um cara altamente resistente. Judas era um cara que ele colocou um firewall. Firewall é um tipo de proteção que é colocado no computador para que não pegue nenhum tipo de programa ou vírus. Judas ele colocou esse firewall no coração dele para que não haja nenhum sentimento de amor para com Jesus. Mas na verdade Judas nunca quis matar Jesus. Judas nunca quis que Jesus ele fosse morto. Judas nunca quis ver Jesus pendurado numa cruz. Tudo que ele queria era uma revolução. Tudo que ele queria era que o povo acordasse, que o povo se levantasse e começasse uma guerra, e Jesus seria aquele que governaria. E ele seria um daqueles da intimidade, um daqueles que governaria juntamente com Jesus, mas era um governo físico. Era um governo político, não era um governo espiritual. Afinal, tudo aquilo que Jesus fazia, ele tinha uma séria dificuldade em saber o que era real, o que não era. Ele tinha uma séria dificuldade em saber o que era aquilo que Jesus movimentava, porque ele não via o Messias Salvador, ele não via o Messias que podia redimir, que podia tirar todos os pecados, mas ele via um líder político, ele via alguém que como que Jesus chegava no lugar e as pessoas passavam a o amar, como que Jesus chegava no lugar e as pessoas queriam entregar tudo para poder andar com ele. Ele falou ali, certamente é o Messias a qual vai livrar Jerusalém de Roma, de todos os impostos. Minha família será vingada. Eu tomarei novamente Roma. Mas ele não conseguia enxergar aquele Jesus louco de amor, aquele Jesus que reconcilia o homem que está perdido, aquele Jesus que consegue transformar todas as suas frustrações, todos os seus medos em esperança, é aquele que consegue pegar o homem mais depressivo, o homem mais apurado, o homem mais ansioso, aquele que está perdidamente enlouquecido, e trazer uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o Rivotril, uma paz que o diazepam, uma paz que qualquer tipo de remédio não consegue trazer. O tempo todo ele estava andando com Jesus, ele via Jesus tocando em várias esferas, mas ele guardou o coração. Jesus, aqui está uma esfera que você não vai conseguir tocar. Eu já fui ferido demais por líderes, eu já fui ferido demais por pessoas, talvez ele foi ferido pelo pai dele, talvez ele foi ferido pelas pessoas que cuidou dele, e ele não queria novamente deixar que outra pessoa chegasse e o machucasse. Como é o seu sentimento quando nós falamos de Jesus? Porque existe uma diferença entre uma expectativa cerebral e uma fome da alma. A expectativa cerebral diz que você chegaria aqui hoje e teria um louvor. A expectativa cerebral falou que você chegaria hoje aqui hoje teria uma palavra que te deixaria pregado, te deixaria prestando atenção. Mas
A comunicação cerebral às vezes não é a mesma da alma. Lembra da mensagem da semana passada? Porque a sua alma não veio aqui para que a expectativa do cérebro fosse suprida. A sua alma veio aqui porque ela tem fome. A sua alma veio aqui porque ela quer algo da parte de Deus. A sua alma veio aqui porque ela está cansada. A sua alma veio aqui porque ela precisa ser alimentada. E agora você alinha o seu cérebro, educando o seu cérebro, dizendo não, é um ambiente normal que não pode acontecer nada. Mas para a sua alma você está dizendo, aquieta-te e come o que o Senhor está liberando sobre você. O problema é quando você priva a sua alma e você fica apenas com o seu cérebro ativo. Quando o seu cérebro apenas está ativo, você apenas consegue observar o ambiente e negativá-lo. Você apenas consegue observar o ambiente e dizer que não é o suficiente. Só isso? A alma não, a alma ela quer sentar com Jesus. A alma ela quer encostar, ela quer reclinar a cabeça no peito de Jesus. A alma ela quer receber o abraço de Jesus. A alma ela quer ser alimentada. A alma ela quer comer o pão que Jesus carrega. A alma quer beber a água que Jesus carrega. A alma ela quer partir do pão. Ela quer sentar à mesa. Ela quer abraçar Jesus e dizer: é de tu que eu preciso, é tu que eu quero. Essa é a diferença que a mulher do vaso de alabastro chegou naquela sala. Essa é a diferença que a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus. Essa é a diferença de Bartimeu, que estava cego sem ver Jesus, conseguiu chamar a atenção dele. Essa é a diferença de Jairo quando chegou até Jesus. Essa é a diferença do centurião quando chegou até Jesus. Essa é a diferença desses homens que conseguiram tocar na esfera de milagre a qual Jesus carregava. Agora, quando você vem apenas com um cérebro ligado, ativado, porque a sua alma, você acha que ela está adormecida, mas ela não está, porque ela é a causa de todas as dores no seu corpo. Ela que gera as dores nos seus ossos, ela que gera as dores nas suas juntas, ela que rouba o seu sono, ela que deixa você dormir demais. Quando ela está desequalizada, tudo que você quer é se esconder. Quando ela não está confiante, tudo que você quer é uma caverna. Tudo que você quer é fugir. Você não sabe para onde. Tudo que você quer é que a sua alma seja levada para essa esfera como se ela não pertencesse a este lugar. Este lugar que eu falo não é apenas o lugar geográfico igreja, mas eu falo sobre a terra. Você vê um Elias que a alma dele foi alimentada durante 3 anos. Jesus ali sentado durante aquele tempo no Ribeiro Querite, Deus fazendo milagre sobre milagre. A alma dele foi alimentada quando ele subiu no Monte Carmelo, ele começou a orar e desceu o fogo do céu. A alma dele foi alimentada quando ele liberou uma palavra e orou por 7 vezes e desceu a chuva do céu. A alma dele foi alimentada quando o Espírito entrou, ele correu de uma forma absurda a ponto de passar Acabe que estava em uma carruagem. Mas a alma dele foi frustrada a partir do momento que ele deixou-se ouvir apenas o cérebro. Porque ele achou que quando ele chegou em Damasco haveria um culto. Depois de ver toda aquela organização, depois dos homens saberem que choveu, depois dos homens saberem que Deus falou, depois dos homens saberem que os profetas maus foram mortos, ele imaginou que ia ter um culto a Deus, mas tudo que ele chega lá é apenas um povo completamente ainda escondido e não querendo vê-lo, e uma mulher dizendo que certamente amanhã a cabeça dele estaria numa bandeja. O cérebro dele falou: só isso? Ah, Senhor, tira a minha vida. Ele começou a fugir. Ele tentou voltar a um monte onde um dia Moisés teve encontro com Deus. Ele tentou voltar para um monte onde que a alma dele teve encontro com Deus outra vez. Porque a alma queria algo e o cérebro queria outra coisa. É necessário você esses dias entender o que de fato Deus ele tem preparado para você. É necessário esses dias você entender. Jesus passou a noite toda orando, chega de manhã, ele escolhe os 12 discípulos, e ele sabe que ele precisava de alguém com um perfil de Judas. Vamos lá, vocês estão comigo? Qual era o perfil de Judas? Era alguém completamente frio, era alguém completamente apático, era alguém cheio de sonhos, e alguém que tinha uma inclinação para traição. Era alguém que tinha uma inclinação de sede pelo poder político. Era alguém que tinha uma inclinação por ser grande. Vocês estão comigo? Então Deus falou: eu preciso desse cara. Jesus, eu já encontrei
o cara que vai estar servindo você entre os 12. Judas, o Iscariote. Naquele dia que Jesus escolheu Judas, talvez as pessoas não conheciam Judas, porque Judas ele era conhecido como o mais inteligente da turma. Ele era o tesoureiro, ele era o cara sábio, ele era o cara que sabia fazer as contas. Ele era o cara que tinha um bom diálogo, ele era um cara que era como se fosse um militante, era aquele que brigava pelo direito. Olha, quando a mulher destrói lá o perfume, ele diz: como assim, Jesus? Se nós vendêssemos esse perfume, nós poderíamos matar a fome de muitos. Mas a Bíblia diz que isso ali era mentira, porque ele enfiava a mão na bolsa para roubar. A boca dele falava uma coisa, o sentimento dele estava em outro lugar, e a ação dele era completamente diferente. E Jesus conhecia as 3 esferas dele. Jesus conhece as tuas 3 esferas. Não é sobre o que você fala, não é sobre o que você sente, não é sobre como você age, mas é sobre a junção dos 3. Esses dias é necessário nós equalizarmos, esse dia é necessário nós voltarmos para este lugar. É necessário que nós chegamos até Ele. Quando Judas andava com Jesus, ele via oportunidades. A Bíblia fala sobre a mãe de Tiago e João, que um dia chega para Jesus e diz: Senhor, quando tu chegares no teu reino, coloca os meus filhos à tua direita, coloca eles sentados com você para governar juntamente. Jesus fala algo para ela que, vamos lá. E Judas certamente era um daqueles que discutia também sobre esse lugar de destaque, sobre esse lugar aonde que ele estaria. Mas voltando para o assunto da mulher que destruiu o perfume naquele dia aos pés de Jesus, nós observamos que aquele foi um dos dias mais decepcionantes para Judas, um dia mais frustrante para ele, porque naquele dia ele foi ignorado no meio de muitos. Naquele dia ele foi tirado como um avarento. Aquele dia, segundo os estudiosos, foi o dia que ele deixou no coração dele entrar e dizer: não, Jesus não é digno da minha companhia. Jesus não tem capacidade suficiente para entender a minha visão. Quando foi que você começou a tirar Jesus da tua agenda? Quando foi que você parou de viver para Ele? Vamos lá, tem algo muito diferente. Existe uma diferença entre aqueles que têm medo do inferno e aqueles que amam a Jesus. A nossa geração não tem medo do inferno, porque ela é incrédula, não acredita no diabo, não acredita em Deus, não acredita em nada. Acreditam nelas e na inteligência artificial. Vamos lá. E quando você apenas chega para Jesus com medo do inferno, você vai ser apenas um servo. Você vai falar sobre coisas, você não vai conseguir falar sobre perdoar pessoas. Um Judas que traiu Jesus jamais vai ter oportunidade de sentar à mesa com você, porque ele é indigno, ele é rejeitado. Judas, no dia que ele traiu Jesus, ele foi buscar uma reconciliação com os apóstolos. Ele foi lá, ele estava arrependido, o coração dele estava queimando. Ele arrependido não, estava cheio de remorso. E ele foi rejeitado. Os próprios chefes olham e dizem para ele: olha, ei, o problema é seu. Nós não temos nada com a sua dor. Nós não queremos saber se era inocente ou não. O que tinha que ser feito foi feito por você. Vamos lá, vocês estão comigo? Esses são os dias mais sombrios. Esses são os dias mais escuros. Esses são os dias mais nebulosos que tem para nós podermos atravessar. Agora você vê um Judas com um coração completamente endurecido referente a Jesus. Eu preciso adiantar o processo, porque Jesus é bobo demais. Jesus não está entendendo. Então o que é que eu vou fazer? Judas não estava de olho em 30 moedas de prata. Eu quero que você entenda isso. Judas estava de olho na revolução. Judas estava de olho na guerra civil que estava prestes a ecoar, prestes a acontecer. Quando Judas olha aquela multidão, naquelas multiplicações de pães e peixes, ele fala: imagina todo esse povo lutando para que Jerusalém seja livre novamente de Roma. Ele enxerga oportunidades. Vamos lá, vocês estão comigo? O problema é quando nós queremos
correr atrás das oportunidades. E nós vamos cegamente, fazemos o que é necessário, porque Jesus entende, às vezes Jesus é bobo demais, para poder entender que eu preciso crescer, e eu preciso dar um tempo das coisas dele. Porque afinal tudo tem um propósito. Só que o problema é que você atrai aquilo que você emana. Se você atrai o medo, que é o que mais que pega a nossa geração, medo de ficar para trás, medo de ser esquecido, medo de não ser promovido, medo de não estar pronto, e isso vai gerando aquele, eu não vou usar o termo em inglês, vai usando uma inércia, vai gerando um ciclo de paralisia, chamam de burnout. É aquilo que a pessoa ela fica procrastinando, ela fica fugindo. Ela sabe que tem muita coisa para fazer, ela acredita no sucesso, ela sabe que um dia ela vai conseguir chegar lá, mas quando ela vê que tudo vai dar certo, ela começa uma autossabotagem. Ela começa a dizer, não, eu estou planejando, porque tem que ser algo certo, tem que ser algo que vale a pena. Eu não posso dar o tiro, eu não posso queimar cartucho, e ela começa a fazer uma autossabotagem. Só que isso é uma energia chamada medo, isso é uma vibração chamada medo. Isso é uma consequência que deixa você completamente estagnado, deixa você completamente parado. Vamos lá. Você vive mais esferas que você sonha? Ou você vive mais aquilo que você tem medo? Vamos lá. Seus últimos dias, você vai lembrar de algumas coisas. Eu estou com medo disso acontecer. Não quero nem falar. Não é sobre o que você falou. Tem uma coisa muito maior do que palavras. Vamos lá. É o sentimento. É aquilo que nós sentimos. Ele libera mais energia. Libera mais unção. É por isso que tem dia que você vem aqui, você está no culto, você está orando, você está cantando, está liberando de você um grande poder, está liberando de você uma grande torrente, está gerando de você algo que está pegando, não importa o que você está falando. É por isso que eu falo sobre mensagem que queima no meu coração para eu poder liberar para vocês. Porque meu sentimento tem que estar junto com aquilo que eu estou falando. Isso chama vivência, isso chama experiência de vida. Vamos lá. Então, você vive mais os seus sonhos ou você vive mais o medo? Rapaz, eu estou com medo desse carro quebrar porque eu escutei um barulhinho. Você vai vir, você vai receber informações. Eu estou com medo de ser desligado dessa empresa porque eu vi que está assim meio devagar. Aí você começa a trazer para você aquela energia. Você começa a trazer para você aquela vibração, você começa a trazer aquela unção de perda sobre você. Você começa a baixar a sua frequência espiritual, você começa a baixar a sua unção. E agora você se torna alguém que é como se tivesse baixado o seu sistema imunológico. Como se tivesse baixado a sua saúde. Qualquer vírus de gripe, qualquer coisa te pega. Por quê? Você agora está sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você carrega esse medo, você está dizendo, Senhor, eu estou com medo de tu falhar comigo. Quando você carrega essa esfera, você está falando, Senhor, eu preciso de alguma maneira procurar os chefes para poder vender Jesus antes que se perca tudo. E você começa a tomar decisões ou não tomar decisões que no lugar de te ajudar, te prejudica. Você agora passa a ter várias informações sobre o seu cérebro. Vem milhares e milhares de informações. Você não tem paz. Você para de frente da televisão, você não está assistindo. Você sabe que está passando uma cena ali, mas o seu cérebro está sendo o tempo todo bombardeado. Você está conversando com pessoas e você sabe que está tendo um assunto ali, mas o seu cérebro está sendo bombardeado de informações. De fato, você não está dividindo informações. Você está em uma esfera do medo. Você vai orar, é impossível. Porque é muito barulho na sua mente. E como se Deus realmente não estivesse cuidando de você, então você não vai confiar a Ele a oração. Você não vai confiar a Ele uma adoração. Você não vai conseguir chorar aos pés deles. Você não chora de amor por quem você não confia. Você não quer pegar na mão de alguém que você não confia, de alguém que poderia mudar a sua vida e não muda, que é Deus. Por que Ele não muda? Porque Ele não transforma tudo. Vamos lá. Jesus, Ele vem na terra para poder nos salvar. Satanás sabia que
ele iria tomar a autoridade que um dia Adão entregou a ele. Quantas vezes Satanás pede para Jesus adorar ele? Se tu passar o resto da minha vida adorando, se tu me adorar 10 não, ele fala, se tu me adorar só uma vez, só uma vez, eu te darei todos estes reinos. Se o seu problema é, eu entendi que Deus mandou você aqui para você tomar de volta todo esse reino, mas entenda o que Deus está fazendo com você. Ele vai fazer você ser humilhado, Ele vai fazer você passar por uma cruz, Ele vai fazer você entrar em uma esfera, um ambiente chamado inferno. Vai correr possibilidade de você negar Ele, porque a possibilidade de você negar o nosso Pai, o seu Pai, é muito grande. Agora você vê, a Bíblia diz que Satanás ele vem como o quê? Como um anjo de luz. Ele vem para poder argumentar, ele vem para poder convencer, ele vem como um advogado que estivesse se preocupando com Jesus dentro do deserto. Ele vem para uma mulher que está, um tanto distante do marido e dizer, olha, Deus não é bem assim. Ela a convence. Ele talvez não teve poder para convencer Adão, mas ele convenceu a mulher e a mulher convenceu Adão. Vocês estão comigo? Então será nesses dias que ele virá sobre você, falando sobre a falsa segurança, falando que, vamos lá, falando que não vale a pena você adorá-lo, que você só precisa estar presente de cérebro nos lugares, que a sua alma é como se ela já estivesse perdida, e perdida não falo sobre uma esfera de ir para o inferno, mas falo sobre que não tem mais propósito. O que está havendo nos últimos dias são pessoas se desconectando de outras pessoas, são pessoas que elas brigam, sabe, ai de quem mexer no meu irmão, eu dou a vida pelo meu irmão, eu dou a vida pelos meus filhos, eu dou a vida pelas pessoas que eu amo. Você dá a vida, mas você não dá meia hora de diálogo. Você dá a vida, mas você não dá uma hora de mesa. Você dá a vida, mas você não se importa. Você quer brigar por uma honra que nem existe. Porque o amor de muitos esfriaram nesses últimos dias. As pessoas não têm mais conversas francas. As pessoas querem saber se você tem problema ou não, para poder avaliar se o seu problema é maior ou menor do que o dela. As pessoas estão perdendo a conexão de amor. As pessoas estão perdendo a energia da comunhão, da confraternização, do trocar de olhar, do trocar de abraço, na ligação de energia, de poder, a esfera do amor que Deus colocou dentro de nós, sabe, de complementar, de completar uns aos outros, de sermos o corpo, cada um na sua função. Se eu não estou bem, eu me desconecto, e você trabalhe por 10, se não der certo, fecha essa, a gente vai congregar em outro lugar, mas da minha parte você não terá nada. Você consegue entender? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam nessa noite sobre por que Deus acreditou em você para essa geração. Porque Deus acreditou em você para esse tempo. Não precisava ser Judas. A cada palavra que Jesus pregava, eu sei que no fundo do coração de Jesus, ele pregava com mais intensidade, liberava porções maiores de amor para que Judas se arrependesse e não precisasse ser Judas o que o traíra. Quando Judas chega para Jesus e Jesus chama meu amigo, não foi com falsidade, já falei isso muitas vezes. O coração de Jesus queimou, porque ele sabia. Satanás passou a noite toda tentando peneirar Judas e Pedro. O coração de Judas estava inclinado. E ele vê um Pedro indeciso. Não, Pedro, eu vou gastar a minha noite com você. Eu vou orar por você, para que você não seja peneirado. O que é peneirar? Peneirar é um escândalo, é um pecado exposto a um nível tão grande de Pedro não conseguir se perdoar. Quando Judas foi peneirado, ele falou, cara, eu não sou digno, eu não vou continuar. Na verdade, ele não conseguiu se arrepender, porque arrependimento é uma volta de 180. Ele dá uma volta de 180 e volta para poder consertar. Não importa o preço, eu vou ficar aqui, não importa que vocês me ignorem, não importa que vocês se esqueçam de mim. Lembra de Paulo? Ficou 10 anos no esquecimento, 10 anos as pessoas rejeitando, nós não queremos você em Jerusalém, mas ele passou todo esse tempo orando, ele passou todo esse tempo se preparando, ele passou todo esse tempo aos pés de Jesus.
Eu não sei quanto tempo você consegue ficar na geladeira dos homens. Eu não sei quanto tempo você consegue investir num corpo que não está dando resultado. Eu não sei quanto você consegue investir. E eu vou te falar um negócio nessa noite. Ontem eu fui pego em uma situação que eu fiquei envergonhado de mim. Sabe, terminou o ano, ajudei muitas pessoas. Começou o ano, ajudei muitas pessoas. E ontem uma pessoa chegou com um problema a qual eu não conhecia aquela pessoa. E quando ela me apresentou o problema dela, sabe o que o meu cérebro falou para mim? Você já ajudou muitas pessoas esse mês. Sua parte você já fez. Por que você contribuirá? Por que você ajudará essa pessoa? É alguém de passagem, talvez alguém que está de costume fazer isso e sempre tem alguém para poder bancar. Ah, igreja, quando eu fui pego por esses pensamentos. Ah, como somos terríveis. Sabe, porque tudo custa valores. Sabe, e no momento, na hora eu peguei, procurei minha carteira e falei, não, vou ajudar com, sei lá, 20, 30 reais. E outra pessoa contribui com um valor e aí se ela conseguir bem, se não conseguir não, já fiz a minha parte. Eu procurei a carteira, não estava no carro, falei, perdi minha carteira. Liguei para a Anne, cadê minha carteira? Está aqui em casa. Aí o coração queimou, não. Vai lá, procure a pousada, pague a pousada, deixe essa pessoa. E eu fiquei olhando, eu saí. E vou contar um negócio para vocês. Quando eu cheguei para poder pagar, eu fui envergonhado, porque outra pessoa que estava na situação, ó, fulano de tal, ligou e já deixou pago. Nem fui eu que paguei. Às vezes Deus está só provando o nosso coração. Às vezes Deus ele está mostrando, não, porque nós já fizemos demais. Nós já ajudamos demais. Já demos os nossos jeitos, já fizemos as nossas, já damos as nossas contribuições, já está bom demais até aqui. Então é necessário a gente voltar a um estado preciso. É necessário nós voltarmos a um estado para a gente saber a nossa medida. Não é sobre quantos nós damos, é sobre quanto nós fizemos. Não é sobre como nós fizemos, mas não é sobre as nossas reservas, mas é sobre nós entendemos que nós somos o tentáculo, somos o braço de Deus até aquela pessoa. O que é que toca no seu coração para você poder ajudar alguém? O que é que mexe nas suas estruturas para você fazer por alguém? Até quando? Até quanto? Um problema de alguém pode interferir na tua vida. Judas, ele falou o quê? O problema de Jesus é um coração obstinado. Esse cara é religioso demais. Eu preciso ajudá-lo. Ele não sabe do poder político que ele tem. Lá na frente ele vai me agradecer. Eu não sei o que se passa de fato na sua mente, eu não sei o que se passa de fato no teu coração, eu não sei no que você acredita, eu não sei até onde você está disposto a chegar, eu não sei o que você quer de fato, mas é sobre você saber aonde você está, é sobre você saber quanto Deus ele pode contar com você. É sobre você mudar a sua esfera, é sobre você pegar todo esse ciclo de paralisia que tem atrapalhado você tomar as decisões corretas. E tem gerado apenas ciclos de consequências, porque esse ciclo de consequências só te leva para longe da verdade, só te distancia da verdade. Judas estava fugindo, Judas estava em direção ao contrário. Quando nós paramos para ver quem estava na lista dos mais, que demais, nos mais íntimos de Jesus era quem? Pedro, Tiago e João. Só que quando nós passamos a lista, pasme, Judas, ele sempre era o último da lista, falado por todos os discípulos. Isso ali mostra que era alguém que tinha um relacionamento bem raso com Jesus. Era o mais distante. Era o que estava sempre se guardando. Era o misterioso. Era aquele que não passava de fato o que ele guardava no coração. Era aquele que Jesus olhava e pelo olhar humano não sabia quem era aquele homem, mas com o olhar espiritual ele sabia quem era. Pergunta para a pessoa do lado, você é misterioso? Você é confiável?
Vamos lá. Isso gera uma responsabilidade pessoal. Isso gera uma responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal de quê? De mudar. Responsabilidade pessoal de quê? De entender que essa mudança é um processo terrível. É um processo doloroso. Mudar os hábitos. Sabe, vamos lá. Existe um sistema qual ele comanda tudo e às vezes o que nós estamos vivendo é só dentro de um sistema. Que é o quê? Que é enriquecer o próprio sistema com o nosso trabalho, com as nossas funções. Que é gastar a nossa energia, a nossa saúde. E nós pagamos para um dia se aposentarmos e esse dinheiro ele está guardado dentro de um banco onde que ele não rende nada para nós. E depois nós vamos se humilhar para que eles devolvam aquilo que a gente pagou como contribuição para nós passarmos o resto da vida com o sonho de uma casa própria. E aquele carro comprado na aposentadoria e com muita sorte vai acontecer alguma coisa que eu mudarei ele a cada 10 anos. Vocês estão comigo? Esse é o sistema, beleza. E tem algo fora disso. Tem algo quando a nossa mente se abre. Tem algo que quando o nosso coração se abre, nós temos um Deus governante. Que nós saímos dessas 4 linhas, dessas 4 fronteiras. Vem sobre nós uma torrente de bênçãos. Porque nós estamos fazendo para Deus, e quando nós estamos fazendo para Deus, Ele é aquele que promove. Ei, Elias, eu já dei ordem aos corvos ao teu respeito. Eu já dei ordem aos anjos ao teu respeito. E agora nós trabalhamos dentro dessa dinâmica. E as coisas acontecem quando nós sabemos o que nós carregamos no nosso cérebro. Quando nós sabemos o que nós carregamos na nossa alma. E quando nós sabemos o que nós estamos fazendo. Aí muda as esferas. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que está sendo alimentado no meu cérebro. E eu sei o que está sendo alimentado naquilo que eu falo. Vocês estão comigo? A partir disso, agora, eu preciso assumir a responsabilidade daquilo que eu estou sentindo. E eu falei para vocês, a maioria do dia, as frases que eu mais falo durante o dia, eu cancelo esse pensamento no nome de Jesus. Quando vem aquele sentimento de perda, do nada vem assim, ó, ei, parece que vai vir uma notícia ruim, eu já falo, eu cancelo, no nome de Jesus, eu não aceito esse sentimento maldito. Eu não aceito esse sentimento profético do mal, esse mal presságio, não, eu repreendo, eu cancelo em nome de Jesus. Senhor, Tu és mais forte. E aí eu lanço do nada. Poderoso, eu lanço um louvor. Cara, quando você faz isso, o diabo ele fica pirado. Shalom. Nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus é comigo. Ele não me abandona. O Senhor, Ele é demais. E quando você libera, Senhor, Tu és comigo, Tu não me abandonou. Eu estou com esse sentimento, mas eu mudo esse sentimento em nome de Jesus. Tu és fiel. Aí sabe, você procura adjetivos para Jesus. Se você tiver dificuldade, você tem uma porcaria de um celular que você usa o dia todo para nada. Coloca lá a qualidade de Jesus, já que você não tem intimidade. Lá vai dizer... Ele é amoroso, Ele é infinito, Ele é isso, Ele é aquilo. Coloca um hino lá que está falando sobre as características dEle, sobre quem Ele é, sobre o Emanuel, sobre Yahvé. Vai lá, você precisa alimentar a sua fé, você precisa alimentar o seu pensamento positivo, você precisa alimentar a sua unção, você precisa aumentar essa energia, você precisa, vamos lá. Essa é a diferença. Ontem eu estava na oficina e chegou um rapaz que ele já tocou aqui na igreja há muito tempo atrás. E ele, falei, cara, tá fazendo o quê? Ele, pastor, não estou fazendo nada ultimamente. Tem mais de 8 anos que eu pisei dentro de uma igreja. É, quase isso. Foi isso, ele falou, tem mais de 8 anos que eu não piso numa igreja. Eu vou algumas vezes assim, mas fazer não dá para mim fazer. Aí ele perguntou, e fulano tá como? E cicrano tá como? Aí ele, caraca, pastor, nunca imaginei. E você está como, pastor? Falei, cara, eu amadureci um pouco. Meu coração está queimando mais por Jesus do que antes. Chegou a um certo nível de maturidade. Assiste lá as mensagens que você vai ver.
As mensagens não mudaram, mas ela está mais madura. E aquele cara, eu fui conversando com ele, ele foi falando sobre algumas frustrações que ele carregava lá do passado dele. Ele, pastor, como eu gostaria de voltar, cara. Como eu gostaria de fazer novamente. Mas eu estou tão perdido espiritualmente que você não tem noção. Não estou fazendo nada demais, não estou usando droga, não estou bebendo, mas eu estou tão longe, tão distante. Aí você vai entendendo que o caminho para você transcender o medo, o caminho do processo do amadurecimento, a necessidade de você passar pela máquina moedora, sabe, com uma cana que vai sair no lado só o bagaço, para poder tirar o mel, para poder tirar. Ele arregaça conosco. E talvez você no meio do processo você não aguentou. Talvez no meio do processo você negociou. Talvez no meio do processo você tentou ajudar Jesus da sua maneira. Talvez no meio do processo você falou, não, eu vou segurar um pouco por aqui. Mas eu pergunto para você. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas nos seus olhos? Por você se lembrar do amor de Jesus. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas dos seus olhos? Por você saber quem Jesus é. Quando foi a última vez que você derrubou lágrimas dos seus olhos? Não por causa do problema, não por causa de uma situação, não por causa de uma conquista, mas por causa de Jesus. Porque Ele chegou no quarto para você. Porque Ele está andando no carro com você. Porque Ele está comunicando algo no teu coração. Porque Ele tem cuidado de você de uma maneira que você mesmo, você olha, cara, como eu sou indigno, e mesmo assim Ele faz, mesmo assim Ele é. E no meio disso tudo, você vai, sabe, você vai carregando, você vai mudando. Você vai ter uma transferência de medo para amor. Você vai ter uma consciência de amor. É necessário nós voltarmos à nossa consciência de amor, a nossa consciência de amar, a nossa consciência de ser filho, a nossa consciência de fazer. E aí você vai mudando o seu foco de liberar a sua fé. Você vai mudando o seu foco de você vibracionar o seu poder, de você liberar. Gente, vamos lá! Quando tem alguém enfermo e você coloca a mão no ombro dessa pessoa e diz, receba a cura em nome de Jesus. Quando tem alguém que não está bem próximo a você e você sabe que o seu abraço não é um simples abraço, você está trocando um amor, você está trocando poder, você está dando comandos. Não perda a sua identidade. Não perca a sua identidade. Você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Quando você lembra disso, você eleva o seu nível de amor e de gratidão. Você vai mudando em uma esfera tão diferente, porque você eleva aquilo que estava lá embaixo, aquilo que estava perdido. Vem porque você recebe aquela expectativa de recompensa do Senhor. O Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. E aí você vai entendendo que é necessário você fazer escolhas. Aí você vai entendendo que existe um poder muito grande dentro de você a todo momento, e nós temos essa capacidade de redirecionar, de mudar, de romper, de começar. Vamos lá. Não é a falta de Jesus apenas. Não é a falta externa. Porque Ele tem cuidado, Ele tem dado livramento. Jesus não desamparou Judas em nada. Foram 3 anos andando juntos. Mas Ele nunca deixou Jesus entrar no coração dele. Ele nunca confiou. Eu não sei há quanto tempo você ouve sobre esse evangelho. Eu não sei há quanto tempo você escuta sobre essas coisas. Eu não sei há quanto tempo você vive isso. Talvez hoje tudo que você tenha é um sentimento que está acabando, as coisas estão se esfriando. Eu não consigo ter esse sentimento pela igreja. Não consigo. Por quê?
Porque não é sobre o que os meus olhos estão vendo. É sobre as promessas dele. É sobre a identidade dele, é sobre a minha identidade. Por isso que todas as vezes que aparecem oportunidades que eu sei que não foram dadas por ele. É por isso que toda vez que vem alguma coisa, se tu me adorar apenas uma vez. Tem alguém que é muito bom em perdoar, quem é? Jesus. Ah, não dá para negociar. Se tem alguém que eu estou aprendendo a conhecer, sou eu mesmo. Eu estou me conhecendo, eu falo, eu sou terrível. Terrível. Talvez você olhe para você e fala, não. Quem sabe ainda sou um garotinho. Talvez você olhe para você e você, sou tão coitado, né? Meu coração é bom. Quando alguém fala que tem um coração bom, eu me assusto. Porque, meu Deus. Não, meu coração é bom, né? Sou tonto demais. Olha, diz a lenda que quem diz que é tonto demais é bonzinho, é problemático. É uma caixa de problema. É um vírus. Mas é só a lenda que diz isso. Porque os bonzinhos cansaram de ser tonto. E agora é um tonto ponderado. Controlador, manipulador. Às vezes narcisista. Às vezes demoníaco. Porque num plano político, Judas apenas queria liberar Jesus. Mas no plano espiritual, Satanás estava de olho nele o tempo todo. Satanás tinha medo das mensagens de Jesus. Satanás tinha que distrair Judas para que Judas de alguma maneira não entendesse aquilo que Jesus estava falando. E se Judas se conectasse a tudo aquilo, ele daria muito prejuízo. Porque o potencial de Judas era grande demais. Olha, o seu potencial é muito grande. O seu potencial é muito grande. Não precisa ser você o que não vai fazer nada. Não precisa ser você o que vai trair Jesus. Não precisa ser você o que vai esquecer de Jesus. Não precisa ser você que vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não precisa ser você o frustrado. Não precisa ser você o decepcionado. Não precisa ser você o cansado. Não precisa ser você. Não precisa ser você. Judas não precisava ser você. Levantaria outro no meio da multidão. Eu não sei para onde você está caminhando. Eu não sei aonde você vai chegar. Eu não sei até onde você está disposto a ir. Mas é necessário você regressar para Jesus. Judas precisava de ter um diálogo com Jesus naquele dia da ceia. Senhor, eu não aguentei. Eu fiz um acordo com Caifás, eu fiz um acordo com Anás. Cara, eu não aguentei, eu te traí, cara. Eu fui lá negociar, eu fui lá falar qual era o lugar onde você gostaria de orar. Eles não sabem nem quem é você. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha uma foto de Jesus estampado nos cartazes. Eis essa noite, grande pregador de Nazaré, o Jesus, filho de Mary, o Todo-Poderoso. Não tinha. Não tinha, era de boca a boca, eles não sabiam. Eles não sabiam. Judas teve que beijá-lo para dizer, sabe por quê? Jesus andava como Pedro, falava como eles, amava como eles, brincava como eles. Usava o perfume deles, você consegue entender? Mas Judas, ele se guardou até a última hora. Não, eu vou segurar mais um pouco. Na hora certa, não vai ter a revolução, é agora. Começaram a chicotar ele. É agora, quer ver? É agora. Tudo que ele vê na face das pessoas são um choro. Tudo que ele vê na face das pessoas é o desespero, mas ele não vê ninguém indo em direção a tomar o chicote. Ele não vê ninguém indo em direção a abraçar Jesus e tomar a chicotada no lugar de Jesus. Vamos lá. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorsos
e devolveu ao chefe dos sacerdotes, dos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Só que o problema é que Judas não foi até Deus. Judas foi até os líderes religiosos. Pequei contra sangue inocente. É sobre você ir até Jesus. É sobre você voltar até Jesus, é sobre você entender a sua pequenez para que você avance, para que você cresça, para que você volte a ter uma adoração integral, para que a sua mente, para que a sua alma, para que o seu potencial seja elevado novamente, além do racional, além do que os seus olhos estão vendo, você vai fazendo a verdadeira adoração. O seu cérebro tem fome de conhecimento, a sua alma tem fome de Deus, o seu corpo tem sede do abraço de Jesus, o seu corpo tem fome, o seu corpo tem necessidade da temperatura, do calor de Jesus, e é dentro dessa esfera que quando você chega, cérebro, alma e corpo no mesmo lugar, só para adorá-lo, aí ele vem de maneira poderosa. Aí ele vem com aquele jeito que ele nos abraça, ele nos acolhe, aí volta de novo a vibrar, a alegria, a energia, aí nós pulamos grandão. Aí fica uma igreja diferenciada. Aí a tua família se torna diferenciada. Mas para isso é necessário você voltar a Jesus, você andar além do raciocínio, além do que os seus olhos estão vendo. Agora você vai tendo uma coerência. Que coerência é essa? É uma coerência pessoal. Dentro dessa coerência pessoal, você consegue carregar a verdadeira emoção e ação fundamental para você fazer uma adoração para o caminho. Quem é o caminho é Jesus. Uma adoração de manifestação, uma adoração de compreensão. Agora você vai ver na realidade de forma plena. As pessoas estão carregando um barulho que elas nem sabem que barulho é esse. Elas estão correndo de um lado para o outro sem saber. Elas estão, sabe, como diz Eclesiastes, correndo atrás do vento. E é necessário você, esses dias, saber para onde você está correndo, do que você está correndo. Adão corria ao encontro de Jesus, mas chegou um dia que ele correu do encontro de Jesus. Ele não queria aquele encontro. Ele não queria de maneira alguma. Ele não queria se encontrar com os olhos de Jesus no final da tarde. Eu não sei o que eu posso falar para você querer esse encontro novamente. Eu não sei se você já entendeu sobre a sua expectativa cerebral ou sobre a fome da tua alma nessa noite. Como eu gostaria que tivesse uma fórmula mágica aqui para você voltar novamente, querer queimar por Jesus. Mas foram tantos anos, ou tantos meses, ou tantas semanas você convencendo, que valia a pena você vender Jesus por 30 moedas de prata. Você está disposto a traí-lo. Você está disposto a abandoná-lo. Você está disposto a virar as costas. Você está disposto a fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira. Mas essa noite é um convite. É como se nós estivéssemos sentados naquela ceia, naquela mesa. E Jesus está molhando o pão. Está dizendo, eu tenho que entregar o pão essa noite para alguém, o pão molhado, que é o pão da traição. Você está disposto a dizer, Senhor, não molhe esse pão porque eu não vou te trair. Eu não vou levantar dessa mesa. Que Satanás encontre outro. Eu não sairei da mesa da comunhão por causa da minha necessidade. Eu não sairei da mesa da comunhão por causa dos meus medos. Eu não sairei porque eu sei o potencial ilimitado que eu tenho. Eu sei porque o Senhor confiou a mim. Eu sei que tem coisas
indescrivíveis, eu sei que tem coisas, sabe, indescritíveis, eu sei que tem coisas que eu nem sonho, mas eu sei que o Senhor carrega, eu sei que eu carrego, porque o Senhor depositou em mim. Imagina se Pedro tivesse pegado o mesmo caminho que Judas, ele nunca saberia que ele poderia pregar para 3.000 pessoas, ele nunca saberia que através da mão dele alguém ressuscitaria, ele não saberia que através da mão dele pessoas seriam curadas, transformadas, ele não saberia que depois das escrituras dele, nós estaríamos falando dele depois de 2.000 anos. Não seja esmagado pelo sistema, não seja esmagado pelo medo. É necessário, igreja, é um preço, é um processo, é necessário. É necessário você voltar a Jesus. É necessário você voltar a Jesus. Deixa Ele te matar, porque Ele está pronto para te ressuscitar. Quero convidar vocês nessa noite a se colocar de pé. Vamos lá.